Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Mateus, no capítulo 21, versículos 1 a 11, onde escolhemos e destacamos o versículo 5, que diz: Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Que Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia de festa para a nossa congregação aqui de Sião, da linha Cachoeira. Nós, este ano, estamos iniciando as comemorações de uma data muito especial para a Igreja Luterana aqui de Maquiné. Neste ano, estamos iniciando as comemorações dos 100 anos de nossa congregação, de nossa paróquia aqui neste município, nesta cidade. Há quase 100 anos atrás, no dia 2 de dezembro de 1923, foi instalado o primeiro pastor residente aqui em nossa congregação. E a partir daquele momento, então, que tínhamos um pastor aqui fixo, residindo em nossa comunidade, então se formou a Igreja Evangélica Luterana, que escolheu por nome Sião, para ter como nome de nossa congregação, de nossa paróquia também como um todo. Então, este ano a congregação, a paróquia, comemora 100 anos de fundação, a paróquia Sião. Mas eu pergunto para vocês, se alguém de vocês sabe o porquê que a nossa igreja se chama Sião. Por que será que a nossa paróquia, a nossa congregação se chama Sião? Eis aí um fato interessante, um fato curioso, e por isso eu resolvi pegar esse texto que eu coloquei e também falei antes, para usar como pregação no momento de hoje. Quando o primeiro pastor que esteve aqui foi instalado, o outro pastor que veio fazer a instalação dele, ele pregou exatamente sobre esse texto de Mateus, capítulo 21, versículo 5. Isso está registrado nos livros da história da nossa congregação, onde o tema da mensagem daquele pastor naquele dia especial foi o seguinte: Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei. Então este texto de Mateus capítulo 21, versículo 5, foi escolhido pelo pastor naquela data. E aí as pessoas, os membros aqui luteranos, eles acharam interessante este nome Sião e resolveram então trazer como nome da nossa congregação, como nome da paróquia de Maquiné. E então é importante sabermos o que significa realmente Sião. Sião, na realidade, era um monte lá em Jerusalém, quando ainda, na realidade, Jerusalém não existia, podemos dizer assim, como um todo, como é agora, nos dias de hoje, e existia o Monte Sião, e lá ficava uma fortaleza que era dominada por um outro povo que não era o povo de Israel, não eram os judeus, era dominado pelo povo dos jebuseus. Nome difícil, nome diferente, mas era esse o nome daquele povo. E essa fortaleza que ficava em Sião, no Monte Sião, então, foi conquistada pelo grande rei Davi. O grande rei de Israel, que foi Davi, que conquistou, então, aquela fortaleza, derrotou os jebuseus e, a partir dali, construiu, podemos dizer assim,
a cidade de Jerusalém. Então, por isso que sempre Sião, na Bíblia, e Jerusalém, elas estão muito conectados, né? Dizei a filha de Sião, quer dizer, dizei ao povo de Jerusalém. E na Bíblia, quando fala em Sião e em Jerusalém, está se referindo muitas vezes, não somente aqui neste mundo, mas também a Jerusalém celestial, ao Monte Celestial, ao Monte Sião, que é o lar eterno. E um outro significado para a palavra Sião e também Jerusalém é que ela se refere também à noiva de Cristo. Noiva de Cristo? Como assim? Jesus se casou? A Bíblia diz que a noiva de Cristo é a sua igreja, a Sião, a Jerusalém. Ou seja, dizei ao povo de Deus, à igreja, ao povo escolhido de Deus, eis aí te vem o teu rei. Então esse nome é mais que significativo quando as pessoas escolheram esse nome de Sião, porque está falando do povo de Deus, o povo que se reúne para adorar e louvar o Rei dos Reis. E então, indo mais agora para o texto de hoje, Jesus entra montado num jumentinho, e aí no versículo 4 diz que isso acontece para se cumprir as palavras escritas pelo profeta Zacarias. Está lá registrado em Zacarias capítulo 9, versículo 9, eis aí te vem o teu rei humilde, montado em um jumentinho, num jumentinho cria de animal de carga. E assim então a profecia se cumpre. Jesus entra pelo povo, aclamado pelo povo de Deus, aclamado pelo povo em Jerusalém, montado num jumentinho. Só que diferentemente dos animais que carregavam os reis, que eram os cavalos, Jesus entra montado num animal de carga. Porque Jesus, ele veio sim como rei dos reis, ele merece toda a adoração. Porém, Jesus mesmo diz que eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Estranho, não é mesmo? Pois um rei ele sempre é servido. Um rei, ele merece toda a honra, toda a louvor, toda a adoração. E é assim que Jesus entra. Porém, as pessoas não entenderam esse rei diferente. Um rei que não vem montado num cavalo, e sim num jumento. Um rei que não vem para ser servido, mas para servir. E Jesus diz, eu vim para servir e para dar a minha vida em favor das pessoas, em favor dos outros. Esse rei diferente era o que foi aclamado por aquele povo naquele domingo, hoje conhecido como Domingo de Ramos, pois eles estenderam ramos, que era um sinal de que o rei estava entrando. E além de ramos, também estenderam suas vestes, diz ali no versículo 8. Isso era um sinal de adoração para um rei. Porém, que rei era este que o povo estava esperando? Na realidade, o povo estava esperando um rei como o rei Davi, que foi um grande conquistador do povo de Israel e livrou os inimigos de Israel, matando eles. E assim o povo de Jerusalém, o povo daquela época também esperava em Jesus um grande libertador, que também viria libertar eles das suas mazelas, da sua perseguição, só que agora de um outro povo do Império Romano. Porém, eles estavam enganados. Jesus não vem para entrar e sentar num trono. Ele não vem para tomar o trono do rei que estava sentado naquela época, que era o rei Herodes. E na realidade o rei Herodes também não governava nada. Quem governava mesmo o poder terreno naquela época ali era Roma.
E o governador que estava ali era Pilatos. Era ele quem detinha o poder. Porém, este poder era o poder terreno. E era esse que as pessoas esperavam que Jesus viesse. Jesus viesse para tomar o poder terreno. Mas o rei não veio para isso. O rei não veio para assumir o trono, mas para assumir o seu lugar lá na cruz. O rei não vem para ser servido, mas para servir e morrer em nosso favor. O rei não vem para assumir uma coroa de ouro, mas sim para assumir uma coroa de espinhos. E quando o povo gritava Hosana, essa palavra significa salva-nos. Hosana ao filho de Davi, ou seja, Hosana ao descendente de Davi. E Jesus realmente era descendente de Davi. E eles então gritavam, salva-nos, filho de Davi. Mas salva-nos do quê? Salva-nos das nossas aflições e mazelas deste mundo. E infelizmente, hoje, ainda assim, as pessoas gritam e clamam erroneamente por Jesus. Querem que Jesus os liberte das suas aflições terrenas, das aflições aqui deste mundo. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para nos libertar das coisas e das coisas ruins que este mundo provém, das coisas materiais, mas sim das coisas espirituais. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para dar a sua vida em favor de nós. Sim, Jesus fez muitos milagres, ajudou algumas pessoas, mas não era esta a função a qual ele veio. Ele veio para morrer. Ele veio para servir e nos servir na questão não material, mas sim espiritual. Hoje muitas igrejas, infelizmente, estão lotadas porque as pessoas só procuram um Jesus que lhe ajude em questões terrenas, aonde a sua vida tem que ser próspera, aonde Jesus tem que te livrar de alguma doença. Mas não foi para isso que Jesus veio. Ainda hoje as pessoas gritam Hosana erroneamente. Querem que Jesus os salve, mas não é para isso que Jesus veio. Jesus veio sim para nos salvar das forças espirituais do mal, que tentam nos afastar de Deus. Jesus veio para nos salvar de nosso próprio ego, de nosso próprio egoísmo, da nossa própria carne que é fraca. É disso que Jesus veio salvar a gente. E por isso que Jesus veio e teve que morrer e ser sacrificado. Porque o servo vem para assumir o seu lugar lá na cruz. O servo vem para sofrer em nosso lugar. Aquilo que nós deveríamos sofrer, Jesus vem. Jesus entra montado num jumento, justamente para mostrar que ele vem para ser carregado para morrer lá na cruz. Por isso que nós devemos sim adorar o Rei dos Reis, mas adorar verdadeiramente, adorar de coração, não se preocupando com bênçãos terrenas, porque deste mundo, afinal de contas, a gente não vai acabar levando nada. Mas, para todo aquele que crê em Jesus, nós sabemos que Ele mesmo diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Semana passada, num outro texto, a gente viu Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para morrer, dar a sua vida por nós e ressuscitar para que nós também fôssemos ressuscitados. Para que a morte aqui não fosse o fim, mas apenas o início de uma nova vida. Foi para isso que Jesus vem humilde, montado num jumento, o teu rei te vem aí. E a profecia se cumpre.
Adorem este Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É só Ele que merece adoração. Adorem verdadeiramente, em espírito, em verdade, de coração. Hoje, infelizmente, como eu disse antes, algumas igrejas, até mesmo muitas vezes na nossa, algumas pessoas procuram por causa disso. Outros nem querem mais saber de Jesus porque Jesus não agrada. Este Jesus que nós pregamos e nós ensinamos não serve mais, porque se não atende os meus próprios anseios e dificuldades, então não me serve. É assim hoje com a questão de autoridades. As pessoas não adoram, não reverenciam, não se prostram perante as autoridades. E especialmente sobre Jesus, as pessoas não querem mais saber. Mas que isso não seja assim na vida de vocês. Porque adorar ao Rei dos Reis é maravilhoso. E quando a gente se desprende da nossa vida, das coisas materiais, isso não tem nada melhor do que isso. Porque quando a gente se pega muito a este mundo, a questões físicas, nós acabamos nos desviando de Deus. Nós acabamos servindo a um outro Senhor. E como o próprio Jesus diz, nós não podemos servir a dois senhores. Sirvam e adorem e se prostrem verdadeiramente a Jesus Cristo. E aí eu digo à filha de Sião, eu digo ao povo de Sião, ao povo da igreja, eis aí te vem o teu rei. O teu, o meu, nosso rei, que merece a verdadeira adoração. O único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele nós ministramos o louvor. Que Deus abençoe para que em nossa vida nós possamos gritar, adorar, louvar, hosana ao Filho de Davi, ao Rei dos Reis, aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. A Semana da Paixão está apenas iniciando. Sexta-feira será o pico, o cume, aonde Jesus entra para se sacrificar, entra para ser coroado. Que nessa semana nós podemos também nos dedicar em adoração, em serviço, não somente nessa semana, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal. E o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.